consumidores costumam entrar em uma loja porque eles foram atraídos pelo interior, porque eles querem dar uma olhadinha ou porque eles já estão indo procurar por um produto específico. E é o nosso papel como visual merchandiser, como arquitetos, transformar curiosos em clientes. E nós temos um tempo muito curto para isso e talvez uma única chance de fazer essa loja ser um verdadeiro imã de clientes. Então eu vou compartilhar com vocês 10 conselhos que todo expert em visual merchandising domina. Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em visual merchandising. Seja bem-vindo ao maior canal de VM do YouTube. E simbora pro conselho número 1. Tenha um plano. O trabalho do VM vai muito além de montar as araras e montar as vitrines. É importante entender sobre os produtos que vão ser comercializados, sobre o comportamento de compra e trazer soluções para uma marca aumentar as vendas, melhorar a experiência de compra e fidelizar mais clientes. Para isso, você precisa fazer um diagnóstico toda vez que você chega em um cliente novo. Você precisa entender quais são os pontos do layout que precisam ser melhorados, quais são os pontos em que as pessoas ficam mais na loja, quais são os pontos que elas ficam menos, para que a partir disso você consiga propor soluções que vão alcançar os resultados esperados para aquele ambiente. Então é importante ter um plano, não é chegar na loja do cliente, não é pegar um projeto e ir fazendo o que está na sua cabeça. Pega o briefing do cliente, ouça todas essas necessidades e principalmente crie um plano de ação, ou seja, quais são as técnicas de VM, quais são as estratégias de VM que a gente vai usar para melhorar a experiência de compra nesse espaço. Conselho número 2, pense como um designer. Muitos de vocês são profissionais que querem se especializar no VM, muitos de vocês são VM e muitos de vocês são lojistas também, querendo entender mais sobre o visual merchandising para aplicar dentro do negócio de vocês. É muito importante que vocês estejam o tempo todo pegando referências que fogem do visual merchandising, ou seja, pense como um designer. Consuma revistas, consuma amostras de decoração como Casa Cor, frequente ambientes que inspiram vocês como restaurante, cafeterias, para pegar o melhor da arquitetura e do design como um todo. Dessa forma, você vai cada vez mais aumentando o teu repertório de combinação de cores, de texturas, de tipo de iluminação que fazem a diferença. Então, quando você entrar em um espaço, eu falo muito isso para as meninas no meu escritório. Quando você entrar em um espaço, ao invés de você olhar e falar assim, nossa, que lindo, você vai começar a olhar a técnica. E, inclusive, se você for meu aluno da escola de VM, você vai ouvir eu falando muito sobre isso, olhar a técnica. Então você vai entrar em um espaço e você vai olhar, esse piso, que piso é esse? É porcelanato? É vinílico? É madeira? Que cor é essa? Esse rodapé, o que é? Essa cor de parede, é uma tonalidade mais quente, uma tonalidade mais fria? É neutro? É um tom saturado? É um tom quente? É um tom frio? E essa iluminação é spot? É LED? É fita de LED? É plafond? O que é isso? Esse manequim, que cor é? Então assim, você vai começando a aumentar o teu repertório e dessa forma desenvolvendo uma linguagem mais técnica, mais profissional. Se você quer se tornar um expert em visual merchandising e você não é da área de arquitetura, você não é da área de design de interiores, você precisa começar a consumir esse tipo de conteúdo. E uma coisa que eu adoro, que eu sou fissurada e que eu assisto desde sempre, que foi um norte na minha vida, principalmente para escolher a arquitetura como carreira, são os programas de reforma. Ali você vai aprender muito sobre construção, sobre materiais, sobre soluções e vale muito a pena, além, claro, de vir para a escola de VM, onde você vai ter acesso a toda a minha expertise, a toda a minha metodologia. E bora pro conselho número 3. Pense em trabalhar temas. Um ponto muito importante do visual merchandising é a cenografia. Inclusive, eu fiz um Reels esses dias lá no meu Insta contando sobre um dos projetos que a gente fez e contando sobre o que é um projeto de ambientação. Se você não me segue ainda no Insta, vai lá, @vivigiron, dá uma olhadinha na aba de destaque, onde eu compartilho com vocês todos os detalhes sobre todos os nossos projetos. E aí, falando sobre temas, a gente tem que pensar o que a gente vai trabalhar naquela estação, o que a gente vai trabalhar em uma determinada coleção. Olha só o boom que tá tendo sobre Barbie nesse momento. Então, assim, muitas marcas estão lançando coleção de Barbie, estão fazendo vitrines de Barbie, estão criando ilhas na loja de Barbie. Então, é muito importante que a gente pense em uma história que a gente vai contar e em um tema que vai encabeçar uma nova coleção, uma nova campanha, porque isso é papel de qualquer pessoa que desenvolve e trabalha com estratégias de visual merchandising. Conselho número 4, use e abuse dos displays.
É muito importante que os displays unam forma e função, ou seja, eles precisam ser bonitos e ao mesmo tempo apresentar o produto de uma forma que desperte desejo no nosso cliente. E para isso a gente vai desenhar diferentes equipamentos de solo, diferentes ilhas, diferentes mesas, diferentes displays, ou seja, manequins, bustos, enfim, para contar uma história, para explorar uma ocasião de uso em um produto. Então é muito importante usar e abusar dos equipamentos e dos displays para contar uma história envolvente dentro do ambiente de loja e fazer o layout fazer mais sentido. Inclusive tem uma aula gratuita sobre isso que chama O Poder do Design, onde eu mostro tudo para vocês sobre expositores e como usar eles de uma forma para agregar valor e vendas para uma marca. Clica no botãozinho que tá aqui embaixo, essa aula é totalmente gratuita. Depois conta para mim o que você achou. Conselho número 5. Não se esqueça das cores. As cores são cruciais na hora da gente dar o mood, dar a vibe do projeto. A gente usou recentemente nesse projeto da Liz cores quentes, saturadas, essa pegada do pôr do sol como um todo. Já nesse projeto aqui da Casa Camorim, por exemplo, a gente já foi no mood natural, neutro, rústico. São cores. É muito importante que você domine as cores para que você consiga criar histórias que geram conexão com o consumidor. Conselho número 6, você tem que dominar as técnicas de exposição de visual merchandising. Sim, é muito importante que você entenda o que é um cross merchandising, o que é uma exposição blocada, o que é uma exposição por categoria, o que é um key item, o que é uma ilha, o que é uma composição piramidal, uma composição simétrica, alternância, repetição. É muito importante que você domine todas as técnicas de coordenação de produto e de composição de visual merchandising também. Por quê? Porque você vai aplicar isso desde a fachada até o último produto que vai ser exposto na última arara da loja. E aí, se você quer aprender mais sobre visual merchandising, vem para a Escola de VM. A gente tem vários cursos que vão desde coordenação de produtos, até design de loja, até layout, para fazer com que você se torne um expert nessa área. Conselho número 7, analise os resultados. O visual merchandising não é uma matemática, ele não é uma ciência exata, ele é uma ciência humana. Então, o que funciona para uma marca pode não funcionar para outra. É muito importante que na hora que a gente aplica uma estratégia de VM, na hora que a gente desenha um novo layout, na hora que a gente propõe uma nova forma de exposição dos produtos, a gente analise os resultados. Porque um bom visual merchandising, ele gera vendas. Se gerou caos, se gerou confusão, se não gerou vendas, isso não é visual merchandising. Então, é muito importante analisar tudo o que está acontecendo e entender quais são as soluções que a gente vai propor. Por exemplo, o jeans. É muito importante que a gente setorize o jeans e pense em uma forma de exposição dessa mercadoria. A forma que funciona para Levi's pode não funcionar para a marca do seu cliente. Não quer dizer que a Levi's faça isso errado, só quer dizer que de repente o consumidor da tua região esteja acostumado a comprar de uma outra forma. Então a gente precisa ir fazendo essas alterações aos poucos e principalmente ir analisando se essas estratégias estão dando resultado. Então, analise os resultados e vá um passinho de cada vez. Conselho número 8. Simplifique ao invés de complicar. Se você não domina ainda o visual merchandising e quer aplicar essas estratégias dentro do ponto de venda, toma cuidado. Começa aos poucos. Ao invés de fazer na loja inteira, comece em um determinado departamento. Lembre-se que as pessoas, elas não têm muito tempo para fazer compras e que a gente tem um concorrente muito grande que é o online, né? Um concorrente da loja física, no caso. E é muito mais fácil comprar, muitas vezes, bom, eu quero uma calça jeans. Eu uso 34, eu quero ela flare e eu quero ela na tonalidade azul. É muito mais fácil eu olhar o que a marca tem daqueles modelos do que muitas vezes eu ir na loja e ficar procurando peça por peça e perguntando para a vendedora se tem o meu tamanho. Então, pense de novo na forma como o seu consumidor compra e principalmente pense em simplificar a forma como a gente apresenta o produto dentro do ambiente de loja. Conselho número 9, use e abuse das técnicas de composição, principalmente da simetria e balanço. Não domina criação de vitrines, não domina coordenação de produtos, tenta sempre fazer tudo de uma forma simétrica e balanceada, ou seja, coloca cores, né, num canto da arara e no outro as mesmas cores para ir dando um balanço. Não sabe como fazer uma vitrine? Pensa em criar algo que seja simétrico, ou seja, criar um eixo que eu tenho de um lado é a mesma coisa que eu tenho do outro, porque tudo isso vai contribuir para uma boa leitura do espaço e consequentemente para uma sensação de organização. Ninguém gosta de um
um espaço que pode estar limpo, porém tem uma sensação de desorganização. Quando a gente usa a simetria e principalmente quando a gente cria balanço entre as cores, formatos, a gente cria uma leitura mais rápida do espaço e, consequentemente, a gente tem mais chances de fazer as pessoas gostarem do nosso ambiente de loja, comprarem mais e, principalmente, melhorar a experiência de compras. Então, tenha em mente isso. Técnicas de composição que você precisa dominar no começo é balanço e simetria. E o conselho número 10 é saia da bolha. Se você é um VM que trabalha em uma marca atualmente, ou se você está começando, é importante você pegar expertises de pessoas que já têm um know-how e compartilham tudo isso, como eu, por exemplo. O que eu quero dizer? Bom, eu vim de um processo da Riachuelo, por exemplo, então eu entendia muito bem o que era o processo do VM, o que era o processo de loja. Só que quando eu fui começar a atender multimarcas, era tudo diferente. E eu demorei muito tempo para entender que a Riachuelo faz de um jeito, que a Renner faz de outro, embora seja bem parecido, e que meus clientes vão fazer de outra forma. Então é muito importante que você tente olhar com empatia para pequenos lojistas. Porque essas pessoas, elas não têm um processo de visual merchandising, elas não têm um processo de compras, elas não têm um processo de marketing, e muitas vezes você, VM, você, arquiteto que é especialista em VM, vai ser contratado para essa marca e você vai ter que orientar esse lojista sobre o que é da tua área versus o que não é da tua área, porém que ele precisa saber para gerar resultados. Então, por exemplo, se você é arquiteto e entrou dentro da escola de VM, tá fazendo um curso com a gente sobre design de loja, layout e por aí vai, você precisa orientar o teu cliente que as técnicas de... Você não precisa ser a pessoa que vai lá coordenar os produtos dele, mas você precisa dizer para ele, cara, você precisa dominar isso. Dá uma olhadinha lá dentro da escola de VM que você vai aprender sobre técnica de composição, sobre mix de compras, porque isso vai fazer toda a diferença na construção da tua marca, na construção da tua imagem de marca como um todo. Agora, se você é VM, por exemplo, e você identificou que um dos problemas do seu cliente é a arquitetura do ambiente, pô, olha só, vamos fazer um investimento em um projeto, vamos procurar um profissional, pode ser o Estúdio 20, a gente faz projetos para o mundo todo, e você vai orientar aquela pessoa sobre o que ela precisa nas estratégias de VM. Ou se você é um lojista, você vai ter todo esse conhecimento. Então, saia da bolha. Se você quer crescer, se você quer realmente se tornar um expert em visual merchandising, você precisa estar com um olho no mercado, no que está acontecendo. E eu tô sempre compartilhando isso com vocês, é que tem vários vídeos no canal sobre tendências e principalmente sobre feiras que eu frequento. Então, por exemplo, esse ano eu fui na maior feira de design de varejo do mundo na Alemanha. Compartilhei várias estratégias com vocês aqui dentro do canal e também lá no meu Instagram, o @vivigiron. Então eu espero que essas 10 dicas façam com que vocês entendam o que um expert de visual merchandising precisa ter. E se você quer trabalhar com essa área, se você quer se tornar um profissional de VM para fazer projetos ou até mesmo para fazer o VM das marcas desses clientes, clica no botãozinho que tá aqui embaixo, vem fazer parte da formação VM. Eu sou a Vivi e foi um prazer ter vocês aqui comigo. Beijo, até mais, tchau, tchau.